Oi gente, tudo jóia? Eu sou o Robson, ela é a Cintia. Estamos aqui para contar um pouco da nossa história, né? Somos pais da Emanuele e gostaríamos de falar para vocês um pouco dessa caminhada da nossa vida, os nossos tropeços, né? a nossa perda de fé. Então esse vídeo espero de certa forma ajudar vocês. Então, e aí a gente vai contar um pouquinho da nossa história, como a gente se conheceu, né? Como tudo iniciou. Eu na minha adolescência, eu sempre orei, sempre pedi a Deus que eu encontrasse realmente um marido que fosse servo de Deus, né? Que eu pudesse ter um casamento na presença de Deus, né? E eu vim conhecer o Robson através de amigos, né? Amigos que eu falo que são anjos na nossa vida, e a gente tá aí, né? Até hoje temos 16 anos de casado. Para algumas pessoas que não conhecem bem a nossa história, nós somos de religião diferente, né? Eu sou católica, o Robson é da Batista Shalom, e não foi fácil, né? A gente conviver com religião diferente, mas o nosso foco, o nosso objetivo sempre foi ter Deus na nossa vida. Então isso engrandeceu mesmo o nosso relacionamento, porque a gente teve o respeito e o carinho um pelo outro, sempre colocando Deus na frente nos nossos sonhos, nos nossos projetos, né? Então tudo que a gente faz na vida, quando a gente tem fé, coloca Deus na frente, no meio, tudo vai caminhando bem, né? E a nossa luta para gestação, para gravidez, começou há muito tempo, né? E como todo casal sabe, das cobranças, né? Das pessoas que vêm e falam algo com você, das idas e vindas de consultório médico. Então a gente vai contar um pouquinho como que foi tudo isso. Como aqui a gente está falando de esperança, de fé, de acreditar, né, de milagre, a minha história começa, a minha relação com Deus começa quando eu estava criança ainda. E na minha infância, meu pai sempre bebeu muito, fumava muito, e isso me incomodava demais, me incomodava a minha família, a gente não tinha uma vida tão tranquila assim. E todos os dias eu rezava, eu clamava a Deus, pedindo para que meu pai parasse de beber, parasse de fumar, para que minha família tivesse paz. E aos meus 8 anos de idade, eu sentei do lado do meu pai, como sempre, várias vezes eu fiz isso com ele, e pedi a ele para poder parar de beber e fumar. E um certo dia, aos meus 8 anos de idade, eu pedi a ele: pai, para de beber, para de fumar. E isso tocou nele. Esse dia ele se sentiu tocado e ele tomou uma decisão na vida dele, procurou os Alcoólicos Anônimos e tomou um rumo diferente na vida. E a partir desse dia, eu mesmo criança, eu percebi que eu tendo fé, esperança, pedindo a Deus e tendo paciência e sabendo esperar, eu poderia conquistar muita coisa. Eu poderia realmente realizar muita coisa na minha vida. E quando, né, o tempo foi passando e tudo, quando foi em 2012, meu pai veio a falecer. Já tinha 2 anos que ele estava doente, e parti para uma nova etapa da minha vida com meu pai, clamando a Deus por ele novamente. E o final da história é que realmente ele não está entre nós, ele faleceu em 2012. E isso para mim foi um baque, né? Então passei dias de luto, dias brava com Deus, porque eu pensava e acreditava que se eu quisesse, clamasse, orasse, fizesse a minha parte, meu pai estaria com a gente aqui hoje. Mas nem tudo na vida a gente sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós, né? Sabe o que é melhor, o que foi melhor para o meu pai. Meu pai já estava sofrendo muito, e a decisão do meu pai também, né, com Deus é que conta. Então tem coisas na vida que a gente precisa de passar, precisa de
ter algumas sacudidas, algumas lutas, sim, para a gente poder amadurecer e crescer. Então, a partir desse momento do falecimento do meu pai, minha fé ficou muito desestruturada mesmo, né? E o Robson sempre do meu lado, me ajudando, né? Ajudando a minha família, porque não foi fácil, a dor da saudade continua, não tem como, né? Mas a gente aprende a viver, a gente aprende a estar de pé quando a gente está na presença de Deus. Eu perdi a minha fé, briguei muito com Deus. Relacionamento também nosso não ficou legal, porque quando você perde uma ligação com Deus, Deus ele não se afasta da gente, mas a gente de certa forma que afasta dele. E isso nos atrapalhou muito, isso foi muito difícil na vida dela e também na nossa vida como casal. E aí, mesmo nessa luta, né, que a gente estava nessa batalha em questão do meu luto, a gente teve, né, os problemas conjugais, mas os nossos projetos e planos para ter filho, né, ter uma família, a gente nunca abandonou, não. A gente já tinha iniciado nossas consultas, né, para a gente poder engravidar e tudo, e a gente não sabia o que estava por vir na nossa vida, né, nas nossas tentativas aí para poder engravidar. E as cobranças cada dia mais pesadas, né? As pessoas tem hora que falavam, né? Tinha hora que falavam coisas assim que a gente nem acreditava, né? E machucava muito. Quem tá passando por esse processo, quem já passou sabe como que é. As pessoas imaginam e pensam que engravidar é uma coisa assim muito simples e não é. Só quem já passou por esse processo sabe que não é tão simples assim, né? Quero engravidar, amanhã eu já tô grávida. Fácil assim, né? E assim, a gente escutou muita coisa, tipo, se você demorar muito para poder engravidar, você vai ter um filho com algum problema de saúde desse jeito, porque quanto mais velho você ficar, pior vai ser a situação para vocês, né? O Robson escutava coisas no serviço que eu ficava assim, nó. Tem uma vez que eu escutei assim, que brincadeiras entre colegas, né? Na hora de ir embora, eu lembro disso claramente, na hora de ir embora teve um rapaz que perguntou assim: "Ô Robson, quantos anos você tem?" Né? Não lembro se na época era 39 ou 40, 39 anos. Essa pessoa olhou pra mim e falou assim, perguntou minha idade, falei minha idade, aí ele olhou pra mim e falou assim: 39 anos, daqui a pouco você não vai estar aguentando, né? Você vai ter filho velho e não vai aguentar brincar com o filho. Ninguém sabe do problema de cada um, né? E aí teve um abençoado lá que chegou e falou assim: o Robson, ele não pode ter filho não, o Robson é choco. Neste momento, né, eu respirei fundo para não xingar nem nada, eu pensei só com Deus assim: Senhor, o Senhor ainda vai me honrar, o Senhor vai me honrar. Eu escutava muito assim com relação ao meu trabalho, como eu trabalho com dança, então muita gente falava assim: ela não tem filho por causa do trabalho dela. Não, ela não vai engravidar por conta de que senão a barriga dela vai ficar feia, né? Então assim, a gente respirava fundo, tinha dia que dava vontade de falar coisas que não devia, né? E se apegava com Deus, porque era só Deus que sabia o que a gente estava passando, né? Os nossos clamores no quarto, nossos choros, nossas lágrimas, era só Deus que realmente nos sustentava ali todos os dias. A gente sabe que muitas vezes as pessoas não conhecem o nosso dia a dia, não sabem o que a gente sente. A gente até entende que algumas não falam por maldade, mas para quem está num processo de ter filho, essas palavras doem muito, machuca muito, porque só quem passa que sabe realmente a dor, não é mesmo? E assim, por ser mulher, eu acho que essa cobrança às vezes aumenta muito, né? Igual ela falou em relação do trabalho, né? Muitas vezes o problema, né, vai para a mulher, né? A mulher que tem problema, a mulher que não está podendo engravidar. Então, assim, por mais que para mim como esposo é difícil, para a mulher eu creio que é mais, porque eu, por ser homem, muitas vezes as pessoas tinham receio de falar algo comigo,
não colega de trabalho, né? Colega de trabalho não tem freio na língua, né? Mas, e outras brincadeiras mais comuns que a gente ouvia era: você, Robson, não sabe fazer filho, você quer que eu desenhe um mapinha pra você? Então, assim, vem de pessoas que a gente ama muito, né? Que a gente gosta muito, que a gente tem muito respeito. Mas muitas vezes isso machucava, sabe? Dependendo do momento, você relevava, tava nem aí. Dependendo da ocasião, você entrava no ouvido e saía pro outro. Mas tem dia que é mais difícil que o outro. Então, esse tipo de comentário, às vezes, quando a gente passava, né, iniciava um dia ruim, esse tipo de comentário deixava a gente mais para baixo. Mas a gente tentava despistar sempre com um sorriso, né? E assim, às vezes, nesses dias ruins, a gente se apegava a isso. Realmente eu não posso ter filho, realmente não dou conta, realmente eu tô velha. Então isso às vezes acabava sendo uma verdade, né? E só Deus para poder nos resgatar todos os dias, né? Toda manhã, para a gente poder conseguir ir trabalhar, viver nossa vida, né? Então, se a gente não se apega com Deus, a gente acaba realmente não vivendo uma vida muito em paz. E aí, com essa turbulência toda de cobranças, de consultas, do luto ainda, porque eu estava num processo, já estava passando por terapias, né? Lembro que fiz a terapia de oração, que me ajudou muito, muita oração, né? Eu, nas minhas orações, que eu não conseguia realmente fazer como eu fazia antes e tudo, eu falava: Deus, eu sei que o Senhor existe, mas eu não estou acreditando, né? Uma das minhas conversas com Deus era assim: se o Senhor é Deus, se o Senhor faz tudo, faz o melhor, para que eu vou pedir? Então eu cheguei nesse nível de oração com Deus, conversa com Deus. Para que eu vou te pedir se é o Senhor que vai decidir? Então eu não vou pedir, minha vida está aí, o que o Senhor quiser fazer de melhor para mim, eu estou disposta a ir, né? Então, às vezes, depois eu ficava até rindo de mim: gente, olha o que eu estou falando com Deus, mas eu já não conseguia mais pedir Deus as coisas, eu não conseguia falar: Deus, eu estou aqui, eu quero ter um filho e tal, mas aí eu falava assim: olha, o Senhor já sabe o que está dentro de mim, então para que eu vou ficar pedindo? Mas as coisas não acontecem assim. Deus quer que a gente fale com Ele, quer que a gente peça a Ele, né, o que está no nosso íntimo. Ele conhece, mas Ele quer escutar isso da gente. Mas para eu poder reaprender isso tudo foi difícil, foi difícil. E aí, um belo dia, em 2014, eu sonhei com uma criança sentadinha na cama, e aí eu chamando ela de Emanuela, e ela com um sorrisão: mamãe. E nunca mais esqueci desse sonho, nunca mais, até hoje lembro nitidamente desse sonho. E esse sonho me tocou muito no dia, porque na verdade eu não estava conectada com o filho. Eu levantei de manhã e fui procurar saber o significado de Emanuela. E quando eu bati o olho que li Deus é conosco, isso para mim me tocou de uma forma muito grande. Eu falei assim: poxa, eu tô aqui brigando com Deus e Deus está aqui falando comigo que Ele está comigo. E isso foi movendo dentro de mim de uma forma tão gigantesca que eu falei assim: Deus, me perdoa. Eu pedi perdão a Deus por tudo que eu tinha dito a Ele, por tudo que eu tinha feito. Deus é misericordioso, gente. Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. E mesmo a gente, né, brigando com Ele, Ele ainda carrega a gente no colo. E aí, a partir desse dia, eu comentei com o Robson do meu sonho. E aí falei com ele: a gente vai ter uma filha, vai ser Emanuela, né? E a partir desse dia foi um processo mesmo de cura para mim. A gente foi conseguindo dialogar melhor. Sim. Com relação aos nossos problemas pessoais, né, do nosso relacionamento. E foi processos de cura, assim, de perdão, né? Eu tive que liberar muito perdão. Então, Deus foi curando aos poucos mesmo
foi um processo de cura, de libertação, né, de fé. E a gente aprende que na nossa dor, né, quando a gente está com o coração quebrantado, é onde que Deus começa a trabalhar, né? Porque a gente começa a ver que não somos nada, né? A gente, antes de fazer esse vídeo, estava até perguntando qual versículo iria caber bem, né, para o nosso testemunho. Foi onde que a gente veio e lembrou da palavra que em Jeremias 33:13, né, que é: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabe. Quer dizer, quando a Cíntia perdeu essa fé, perdeu esse contato, nessa ligação com Deus, ela, de certa forma, achou isso. Mas a gente vê nesse contato, eu adoro ouvir isso, eu adoro ouvir ela contando sobre esse sonho, porque cada vez mais eu presto atenção mais em detalhes. Mas assim, e o que eu vejo que o coração dela estava quebrantado, e ela estava tendo sinceridade com Deus. E muitas vezes, quando a gente está bem, a gente não é sincero com Deus, né? A gente tenta palavras difíceis, naquela oração mais bonita, mas o que o Senhor quer é o que ela fazia. Ah, será que o Senhor é Deus mesmo? Né? Me mostra que o Senhor é Deus. É isso que eu acho que fez toda a diferença nela, essa ligação. Então, quando ela começa a contar isso, meu coração realmente fica alegre, porque eu começo a aprender como Deus trabalha com a gente no nosso sofrimento, né? Para muitos isso pode ser estranho. Como assim Deus agrada no sofrimento? Não, Ele não agrada da gente sofrer, mas às vezes a gente tem que ser quebrado para a gente começar a aprender alguma coisa. Se renovar, né? Se renovar. Esvaziar o copo para poder encher de novo. Exatamente. Esvaziar para poder encher de coisas boas, ser melhor, né? A cada dia. E aí foi assim, né? A gente resgatando a fé, lutando, pedindo, orando. E isso foi em 2014, quando foi em 2015, em março de 2015, a gente descobriu que estávamos grávidos. E a gente já estava com a viagem programada para Maceió, né? Sim. E a gente viajou, e chegando lá 2 dias de viagem, eu comecei a ter o aborto. E a gente não saiu mais do quarto do hotel, porque eu tive que ficar de repouso absoluto. A nossa família, ninguém sabia do aborto, né? Na verdade, nem a gente sabia que eu estava abortando. A gente fez um ultrassom lá e a enfermeira foi bem mal educada, bem falta de ética, né? Não teve ética nenhuma com a gente, carinho nenhum, né? Que eu acho que nesses casos a gente tem que medir as palavras, né? Enfim, né? Era um sofrimento, e aí com as palavras ficou mais difícil, mais uma vez, né? Saímos de lá, voltamos pro hotel. Eu acho que foi uma das piores noites que eu já tive na vida, porque começa com sangramento, você escuta de uma profissional de uma forma não agradável, que a Cíntia estava tendo um aborto. A gente volta pro hotel em Maceió e de repente minha esposa vai no banheiro. Isso de madrugada. Isso de madrugada. Ela vai no banheiro e eu só escuto um barulho de uma queda, de algo caindo muito forte. Aí eu corro dentro do banheiro. Na hora que eu chego, tá lá a Cíntia desmaiada no chão, né, com vaso sujo de sangue, né, e o chão todo sujo de sangue. Neste momento a gente, né, assim, por estar desmaiado, eu acho que pela aflição ali, eu peguei ela no colo no banheiro. Nunca vi uma menina pesar tanto na minha vida. Eu acho que quando a pessoa desmaia, o peso da pessoa dobra. Então eu peguei ela no colo, coloquei ela em cima da cama, ela desacordada. Aí começou, né, o desespero. Peguei o telefone, procurando sempre manter a calma, liguei, né, procurando manter a calma, mas por dentro aquela turbulência. Liguei para a recepção, chamaram o SAMU e fomos, né, para o hospital. Então assim, foi na minha lembrança um dos momentos mais difíceis, porque não podíamos ligar para as pessoas, porque estávamos em Maceió.
né? Isso, eu não me engano quantos dias que a gente estava lá, se é o primeiro, se foi o segundo ou terceiro, não me lembro. O terceiro dia. Terceiro dia. Então, assim, era 7 dias que a gente ia ficar lá. Ninguém ia poder fazer nada, né? Como as pessoas vão comprar uma passagem de avião, vai lá para Maceió, né? Então a gente teve que esperar esses dias. O pacote de viagem, né? Então tinha os dias, a programação, cada dia a gente ia numa praia, coisa que a gente não fez, né? Então tinha o dia do voo para volta, né? Tinha o translado, tudo direitinho. Então a gente tinha que esperar realmente chegar no dia de vir embora. Então, Minas, né? Pra gente que mora em Minas, Ipatinga, Maceió é muito longe, então a gente tinha que esperar. E eu fui para o hospital, mas chegou lá, eles só me deram um Buscopan na veia. Não tinha, lá nessa maternidade não tinha ultrassom, a gente tinha que fazer fora, né? Então, na verdade, eles nem falaram, abortou, não abortou, eles não falaram nada com a gente. E a gente naquele desespero, eu tava mais para lá do que para cá, o Robson assustado. Nunca tinha vivenciado uma coisa assim, né? Então, tomei o Buscopan na veia, realmente continuar o repouso absoluto, né? Até dar o dia de vir embora. Terceiro dia, esses dias tudo a gente trancado dentro do quarto, né? Vocês já imaginaram isso? Nem um café da manhã ela podia descer para tomar. Eu tinha que descer no hotel, tomar um café, juntar um cafezinho para ela, levar lá no quarto para ela poder... Que até o momento ainda a gente achava, né, nós tínhamos uma esperança que ela ainda pudesse estar com um bebê no ventre, né? Então a gente procurou seguir certinho, né, o repouso absoluto para poder salvar a nossa criança, nosso filho. E aí chegou o dia de vir embora. Eu falei com o Robson, vamos pelo menos pisar lá na areia. O último dia eu já vou ter que descer mesmo, tal. E a gente foi lá, tirou umas fotinhas ainda, né? Sim. Na esperança que a gente, né, ia continuar a gravidez, com a mão na barriguinha, tudo, né? Todo felizinho e tal. Nós vamos embora, né? E enfim, quando a gente chegou aqui em Ipatinga, eu já fui pro pronto-socorro. E chegou lá, o médico falou assim, como que você já está medicado? Eu já estava tomando os medicamentos para poder segurar o neném, que lá em Maceió mesmo, o médico passou os medicamentos, tudo, beleza. E ele falou assim, daqui a 15 dias você continua o repouso absoluto, daqui a 15 dias você faz o ultrassom, pra gente ver como que tá. E o sangramento diminuindo, né, cada vez mais e tal. Então, nossa esperança tava ali, né. E fiquei na casa da minha mãe, os 15 dias e tal, no quarto, né, os sobrinhos tomando conta da tia, que foi o maior carinho que eles tiveram comigo, né, então, e aí passou os 15 dias, a gente foi, nós dois felizes da vida, pra clínica fazer o ultrassom. No Cariru. E aí chegou lá, a médica tá procurando, ultrassom, demorando. O semblante da médica triste, né? Assim, na verdade eu nem vi, eu só ficava com o olho grudado na tela. Sim, ela procurando, eu lembro dela fazendo o exame, procurando, assim que ela terminou de fazer o exame, ela veio nos dar a notícia, né? Já mais prudente do que a de Maceió, né? E eu lembro das palavras dela que ela olhou e falou assim, olha, o seu útero tá limpo, Cíntia, não tem mais bebê aqui. Isso a gente ficou, eu acho, de estado de choque, porque sim, reação nenhuma, né? Em silêncio, saímos do consultório, entramos dentro do carro em silêncio. Então, assim, foi realmente um susto para nós dois, né? Um sonho de ter filho ali, e de repente a gente fica assim, mas como assim? Né? O útero limpo. Né? Em Maceió a gente tinha escutado o coraçãozinho do bebê, né? A profissional lá, a gente viu na tela, né? O embrião, tudo.
E aí chegar esse momento de realmente foi um choque. A gente só olhava um para a cara do outro assim e a gente não sabia nem o que falar um com o outro. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: "Por que você tá subindo a escada desse jeito? Você tá doida? Você não pode", né? Cuidando, né? Continuando a cuidar de mim. Eu falei: "Mãe, eu não tô grávida mais. Realmente eu abortei". E aí a gente realmente percebeu que no dia que eu desmaiei e que eu fui puxando na memória, eu falei: "Robson, realmente", que eu fui no banheiro, que eu sentei, eu realmente escutei um barulhinho de algo caindo na água do vaso. E na sequência eu senti muita dor, fiz ânsia de vômito e aí eu não lembro de mais nada, que realmente eu caí, né, desmaiei. Então foi nessa noite do dia 25 de março, eu lembro que foi no dia 25 de março, que a gente perdeu o nosso primeiro bebê, né? E passamos pelo luto. Novamente. Mais uma vez. E aí a partir dessa perda, né? Nos primeiros dias eu tava até bem, o Robson tava até, né, tranquilo e tal. Recebemos algumas visitas, a gente não, tá ok, assim, a gente não precisou de passar por uma curetagem nem nada, tá bem e tal, a gente, né, vai superar, né, e é isso mesmo. Só que os dias foram passando e foram ficando muito pesados, né, porque o sonho de ser mãe, o sonho de ser pai, tava ficando cada dia mais distante de nós. E as brincadeiras continuando. Sim. Uns falavam assim: pelo menos tem uma boa notícia, né? Que vocês perderam o neném, mas pelo menos vocês já sabem que vocês podem fazer filho. Agora vocês sabem o mapa, né? Agora vocês sabem o mapinha, né? Agora tem que procurar acertar de novo. A gente tá rindo aqui, gente, mas era muita dor, muito sofrimento, né? Você passando por um luto e as pessoas acham que assim, porque a gravidez é de início e tudo, que é assim mesmo, que é normal, né? Os médicos falam: não, é super normal nas primeiras tentativas perder. Pode ser normal para eles, mas para quem tá passando pela situação do sonho de ter um filho, de ter uma vidinha ali dentro de você, de escutar um coração batendo, de saber que você tá gerando uma vida e daqui a pouco é interrompida, não é fácil. Não é fácil, não é fácil, né? Então, eu acho que essa questão de lidar com o aborto, lidar com essa perda, eu acho que as coisas precisam ser mais trabalhadas aí, né, no nosso mundo aí, né, nas nossas convivências. As pessoas precisam se informar melhor, né, sobre o aborto, sobre as tentativas de engravidar, né, porque é uma coisa muito séria. E aí, a partir daí, a gente começou a investigar mais, a ver mais em questão das nossas possibilidades de engravidar, né? Pra saber o porquê, né? Mesmo porque pelos médicos muitas vezes é difícil, né? Quando a pessoa tem um primeiro aborto, eles não querem saber muito de investigação, né? Eles falam que é normal. Os médicos normalmente falavam com nós assim: isso é normal, isso é normal. E aí eles pediram mais um ano de tentativa, né? Não, vocês têm mais um ano aí para poder tentar e tal, né? Tinha que esperar um tempinho do aborto para poder iniciar as tentativas de novo. E a gente foi procurando outros médicos, fiz tratamento com medicamento, né? Durante uns 6 meses tomando medicamento e nada. Aí, assim, eu acho que nós procuramos uns 6 médicos no total, assim, né? Sim. Passando por uns 6 médicos, fazendo exames e tudo. E aí a gente resolveu entrar na fila de adoção. E a gente falou assim: olha, a gente vai tentando e se Deus quiser nos abençoar com um filho adotivo, a gente vai ficar muito agradecido. Era uma coisa que a gente comentava sempre, né? Sim. Mesmo antes de tentar engravidar. E a gente pensou assim: olha, é o momento. Vamos entrar para a fila de adoção e vamos continuar aí pedindo, clamando a Deus, né? Se for melhor para nós, vai acontecer.
E aí, nessa expectativa de vamos tentar engravidar, adoção, o que Deus quiser, a gente continuou fazendo a nossa parte, né? A gente continuou procurando médicos e dessa vez a gente foi realmente um especialista de fertilidade e os exames cada vez mais detalhados e tudo, a gente descobriu que eu tinha pouca reserva de óvulos e que o Robson também tinha problema, que os seus espermatozoides não eram saudáveis, né? Então a médica sugeriu da gente fazer uma inseminação artificial ou partir para a FIV, né? A in vitro. E a in vitro a gente não tinha condições de fazer, vamos tentar então a artificial, né? E a gente ali naquela fé, vamos conseguir e tal. E é muito ruim para a mulher. É ruim para o homem também, Sim. né? Porque são situações constrangedoras. E comecei a tomar aquele monte de hormônio para estimular e tudo. O corpo fica muito ruim, né? Quem já passou por isso sabe. E passamos por esse tratamento e começamos também a ficar mais sincero para as pessoas, né? Quando as pessoas começavam a falar, a gente perguntar, por que vocês não têm filho, vocês não querem ter filho? Nós temos problema, começamos a falar. A gente falava rasgado mesmo. Não podemos não, nós estamos fazendo tratamento. Isso nos ajudou muito, né? Porque as pessoas passaram a saber do nosso problema e passaram a nos respeitar também. Sim, porque a gente sempre, igual o Robson falou, né? A gente sempre com um sorriso no rosto, a gente sempre tentando viver a nossa vida, né? Não estava fácil, mas a gente tentava levar a vida um pouco mais leve. E conseguir falar isso para as pessoas se tornou mais agradável para nós, porque aí as pessoas começavam a ter mais compaixão mesmo, a ter mais consciência, empatia, né? mais empatia, de ter mais consciência do que falar, como falar com as pessoas, né? E aí fizemos a inseminação artificial e infelizmente não deu certo, ou felizmente, né? Porque os propósitos de Deus são os melhores, como a gente está sempre refrisando aqui. Então, mais uma vez a gente ficou frustrado, né? E passar por todos esses processos, as tentativas vai se tornando meio cansativo, né? Sim. A gente vai cansando, vai ficando estressados, né? E aí até o relacionamento começa a ficar um pouco desgastado com isso. Sim. Mas a gente sempre buscando algumas alternativas. Viagens. Né? Viagens e tudo. A gente não pode deixar de contar. Claro que a gente não pode deixar de contar, né? Antes da gente fazer a inseminação artificial, a médica falou assim, olha, a gente vai ter que ficar um período sem tentar pra gente poder programar, fazer né, as dosagens de hormônio, tudo direitinho e tal. E aí a gente resolveu viajar, tava na época de férias do Robson e tal. E aí a gente foi viajar, como a gente sempre gostou, sempre planejou, sempre abrindo mão de alguma coisa para poder viajar. E aí, nessa viagem, a gente estava super empolgado, que a gente ia fazer a inseminação, que ia dar certo e tal, né? E que eu já tinha sonhado com a Emanuela, né, e tal. E aí, nós resolvemos gravar um vídeo para a Emanuela. E quando a gente estava voltando, vindo embora, a gente resolveu gravar um vídeo para a Emanuela. E a gente vai colocar um pedacinho dele aqui para vocês assistirem. Estamos aqui! Ei, Emanuel! Oi! Beleza? Sua mãe, seu papi. Estamos aqui curtindo uma férias, uma semaninha de praia. Curtimos, né? Estamos voltando para casa, em São Paulo, Guarujá, Ceada. Tinha um marzão, bem merecido, graças a Deus. Né? Nós estamos aqui gravando esse vídeo para dizer quanto nós estamos te esperando e o quanto que a gente está com vontade de te dar um corpo.
né? Vou te encher de chinelada, tá demorando demais, menina. Né? Você tá demorando demais pra vir, você não tá entendendo. Então. Vem logo, tá? Mas como Deus sabe das coisas, a gente tá esperando nele, né? Que a gente sabe que ele tem o melhor pra nós. E a gente sabe que você vai vir perfeitinha, abençoada. Linda, linda. Linda, como nós dois, olha. Cara do papai? Não, da mamãe. Né? E já tem 4 aninhos que a gente tá tentando. Né? Tem 4 aninhos que a gente tá te esperando. E a gente crê que o momento de Deus pra nós te receber, a gente tá chegando. Tá chegando, tá pertinho. Nós estamos trabalhando pra isso. Nós estamos trabalhando, orando e esperando, né? Pra vir com saúde. Isso é uma benção pra nós. Que vai ser muita bênção, com certeza. Né? Já tá sendo. E nós, 2 aninhos atrás, a gente teve um anjinho no meio de nós, né? No útero da mamãe, na barriguinha da mamãe. Mas Deus levou esse anjinho, né? E a gente acredita que Deus trouxe esse anjinho para abençoar Verdade. nossa vida, né? A gente chorou muito, Fez a gente unir mais. foi muita bênção. A gente cresceu muito, amadureceu muito com a dor, né? E esse tempo de espera fez a gente crescer muito, amadurecer muito. Nós dois cada vez mais estamos mais unidos, amando muito um ao outro. E você pode ter certeza que tem muito amor aqui para poder te receber. Tá? E é isso. A gente quer que você venha com muita saúde, com muita alegria, porque nós aqui não tem esse negócio de ficar muito tempo triste, não. A gente chora, mas rapidinho a gente tá sorrindo. Ah, porque Deus é grande, Deus é mais. Tá bom? Ele sabe de tudo. Assim como Ele sabe do seu momento para vir aqui pra terra, vir aqui no meio de nós, trazer muita alegria, né? Nossa, olha que imagem bonita. Nós estamos passeando, curtindo. Nossa viagem tá 10. E daqui uns tempinhos você vai estar com a gente. Curtindo Só passeando. Só passeando. Graças a Deus a gente tem a nossa casinha, nosso carrinho, né? Pra passear. Curtir. Curtir, toda Papai a e mamãe. estrada. Você vai curtir muita estrada com nós. Né? Muita praia, que a gente é apaixonado por praia. Tá bom, Manu? Manu, Emanuela. Seu pai é maior surfista aí. Oh, coitada, não. Emanuela, Deus conosco, minha linda. Mamãe e papai te esperam muito, tá? Deus te abençoa desde já. Amém? Partiu. Amém? Amém. Então tá bom. Então, nós gravamos o vídeo, né, na expectativa que a inseminação artificial ia dar certo, e foi mais uma frustração porque nesse ano de 2017 a gente não conseguiu engravidar e já estava chegando as próximas férias do Robson no mês de janeiro, né? E Mais um ano. era mais um ano e tal, e eu falei com ele, olha, chega, não quero mais ter filho, vamos curtir a vida, vamos fazer o que a gente gosta, que é de viajar. Vamos viajar, curtir, sempre viajando. Né? Vamos ficar só viajando, olha que legal, só nós dois e tal. Pra que ter menino, né? Ah, não, a gente já tá velho mesmo, né? Como dizem as pessoas, que a gente não, vocês nem vão dar conta mais de olhar menino, não sei o quê. Vão dormir, como dizem as pessoas, né? Aproveita pra dormir, porque depois que não tiver menino, realmente, depois que você tem menino, você não dorme. Mas... né? Enfim, decidimos não ter filho mais. A gente pensou em tirar
o nome, né, da filha de adoção, eu não, deixa lá. Quem não quer, né, ao mesmo tempo, né? E depois a gente tira, vamos viajar, tá. Aí viajamos, 10 dias de viagem, delícia, aproveitamos, né, curtimos e tal. E aí tinha outro detalhe, quando você passa pelos momentos de estar tentando, e aí tem um detalhe, quando você tá na expectativa de engravidar e tudo, vai chegando num estresse tão grande que quando você vê crianças, bebê, quando você vê uma grávida, né, casais ali, família e tal, isso mexe com você. Pelo menos comigo mexia muito, né? E a gente questionava Deus, por que eu não? Por que eu não posso? Por que? Será que eu não vou ser capaz de ser mãe? Será que realmente eu não vou dar conta, né? E eu pensava assim, gente, eu tô com inveja. Eu cheguei um momento de conversar com o Rob, falei assim, Rob, será que eu tô com inveja da mulher lá, porque ela tá grávida, porque ela tem filho, e eu não, né? Então, isso doía, isso foi uma realidade que eu passei. Né? Não desejava mal, tá, gente? Ninguém, não era isso. Porque eles falam que inveja pessoas desejam mal e tal. Não. Eu ficava feliz, né, de ver uma amiga, de ver uma colega, de ver uma conhecida, né, tá gerando uma vida ali. Mas eu ficava me perguntando, questionando a Deus, por que eu não? Por que eu e o Robson não? Será que nós não estamos realmente preparados? Então me molda. Eu falava muito com Deus assim, me molda, me faz ser capaz, nos faz capazes de serem pais, né? E eu acho que realmente o que fez isso tudo acontecer realmente foi para moldar a gente, para realmente nos preparar, para nos preparar, exatamente. Para a gente dar valor. A palavra certa, né? A gente fica... Realmente foi um preparo. Foi um preparo, foi uma escola, uma faculdade. A gente sabia de todos os chás, todos os medicamentos, todas as pílulas que seriam viáveis e legais de tomar, alimentação, né? A gente estava super saudável na época, o Robson estava bem magrinho. Na época. De 94 quilos, fui para 76. Hoje já tô com 90 de novo. Então, né? Eu engravidei e ele engravidou junto. Mas enfim, então esses detalhes no dia a dia pesa. Essa é a palavra. Pesa, pesado, cansaço, desgaste. É um mundo de um casal que sonha em engravidar e que não pode, que não consegue receber um diagnóstico que você não pode ser pai, não pode ser mãe, né, por vias naturais e tal. Isso é muito ruim, dói. Então, a gente tinha decidido de não ter filho mais, de viajar, de curtir o mundo. Quando eu chego em casa da viagem, não, e aí tem um detalhe. Antes da gente viajar, já tinha decidido que não ia ter filho, né? O que nós fizemos? Esvaziamos o quarto. A gente tinha um quarto no nosso apartamento que era lotado de coisas de bebê, de criança, que a gente tinha ganhado. Tinha malas enormes, assim, cheias de roupinha, bebê conforto, cadeirinha de não sei o quê, até coisa lá para esquentar mamadeira e tudo, que era coisa dos meus sobrinhos, coisas de gente amiga que me dava, bolsas de térmica, né, e tal. E eu falei assim, não, Rosa, já que a gente não quer mais ter filho, decidimos doar. Nós doamos tudo. Fizemos uma limpa no quarto e viajamos. Eu escondi umas pecinhas de roupa, né? Eu ganhei umas pecinhas de roupa lá de neném e eu com aquele negócio assim, não, nós não queremos mais não. Mas na hora que eu olhei, peguei a pecinha que a gente tinha ganhado na primeira gestação. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui lá, guardei, escondi essas pecinhas. Não vi. E falando assim, Senhor, o Senhor vai me honrar, eu vou ser pai. E tem até um hino que eu gostava, eu chorava, aquele que creio que tu és a cura, né? Tem um pessoal do Ministério de Louvor que fala que é o hino que eu mais quero cantar é esse. Né? E um detalhe também muito interessante, né? Só atrapalhando um pouco assim, de que
a minha irmã pegou, né, pediu oração para uma prima do meu cunhado. Pediu para oração e falou assim, ó, ora para esse casal aí, minha cunhada e meu irmão, eles estão indo viajar. Para Deus guardar ele nessa viagem, não deixar nem um mal acontecer. E essa menina mandou um áudio para minha irmã falando assim, olha, esse casal tá tentando ter filho, porque eu vejo eles com a menina, vejo com ele com a menina, e essa menina, como é falar dele, como canta. Falou assim pra minha irmã. Só que minha irmã já sabia que a gente vinha andando muito machucado, né? Muito machucado mesmo, muito sofrimento por causa dessa questão de... Acho que a pior coisa de quem está querendo ter filho é a palavra tentante, né? Porque a gente era um tentante. Mas assim, uma coisa que a gente aprendeu também não falar, né? Tentante. A gente aprendeu a esperar. Mas enfim, e mandou esse áudio, só que não contou para nós. E aí nós partimos para a viagem, né? Realmente foi uma viagem muito boa, né? Foi, a gente aproveitou muito, foi muito bacana, assim. Mas quando eu coloquei o pé dentro de casa, me bateu uma tristeza muito grande. E eu me deparei comigo mesma, né? Nos deparamos. Voltamos na realidade. Voltamos à realidade e percebemos que não era isso que a gente queria. Não era. E uma das nossas orações era, se não fosse pra gente não ser pais, né? Se a gente não fosse pra gente ter uma criança, que o Senhor tirasse esse desejo do nosso coração. Exatamente. Só que cada dia mais aumentava esse desejo, era o contrário. O contrário. A gente orava para Deus tirar, ó, Deus, se não for para nos mandar uma criança, você tira essa vontade do nosso coração. Isso aumentava. Verdade. E voltamos para a mesma luta. E nessa luta nossa, né, que parece que foram 30 anos De luta. de luta, porque para quem quer, né, a gente não quer esperar muito, né? Mas a espera é necessária. Foi necessária as lutas, como o Robson disse, nos lapidou e nos preparou para a gente poder receber o milagre mesmo, né? E quando a gente se deparou com essa vontade latente em nós, novamente, de ter filho, uma aluna minha, amiga, falou assim, Cíntia, eu comentei da sua história com uma médica que conheci numa viagem. Ela conheceu uma médica numa viagem que ela fez. E comentou do nosso caso para essa médica. E a médica falou assim, fala com a sua professora para vir consultar comigo e tal. Quem sabe a gente pode ajudar. E quando eu falo que Deus coloca anjos na vida da gente, é porque coloca. E eu sempre chamo ela de anjo, e ela fica meio assim, ela é meio tímida assim, né? Mas tá? Quando eu te chamo de anjo, Daiane, é porque, né? Porque Deus faz as coisas, Deus mapeia, Deus estrutura as coisas de uma forma dele tão linda, tão maravilhosa, que às vezes a gente não entende, e depois que acontece tudo que a gente vai vendo como que Deus foi encaixando as coisas direitinho, né? E a Daiane veio falar comigo e eu já estava cansada, já tinha ido uns 5, 6 médicos, foi assim, Mais uma, né? Mais uma consulta. Eu falei, não, que bom, Daiane, né? Fiquei assim, feliz ela ter preocupado comigo, né, e tal, e fiquei meio assim, falei, tá bom, vou consultar com essa médica aí, vamos lá. Vamos mais um, nós já estamos, né, no barco aí, vamos lá. Marquei de ir na médica, foi em maio de 2018. E aí cheguei lá, não conhecia essa médica. A médica chegou não, antes de ir, né, a gente tava indo. Eu na garupa da moto do Robson e falei assim, pensei assim, se ela vir falar alguma coisa, porque a gente escutou muita coisa em consultório também, gente, que só Jesus, só Jesus. Eu pensava assim, meu coração já estava tão dolorido, tão machucado, que eu falei assim, se essa médica vir falar alguma coisa comigo, eu já vou sair nela. Fomos pro consultório com sangue no olho, né? Eu já tava assim, eu já tava, aí eu respirava, não, Jesus, se ela vier falar alguma coisa comigo, eu vou falar com ela assim, olha, Jesus te ama.
E eu respirava fundo na moto. Elizabeth, né? Aparecida Elizabeth, é o nome Isso. da médica, Aparecida Elizabeth. Outro anjo na nossa vida, né? Aí, tô lá sentada, lá, esperando. A médica apareceu na porta, assim. E eu tava no celular, eu dei uma olhada assim e falei assim, eu não vou nem focar nela. Porque se eu não gostar da cara dela, eu já vou entrar no consultório, já, né? Aí foquei lá no celular, assim, voltei, falei assim, deixa ela, na hora que ela me chamar, eu entro, as coisas vão acontecer, tá na sua mão, Jesus, já sei, então, né, pronto. Eu naquela minha ignorância, né? Entramos, gente, no consultório. Ela chamou, entrou, a gente sentou, mostrou os exames que a gente já tinha feito, né? Ela muito séria. E ela muito séria, né? E eu, assim, meio apreensiva, né? Já preparada. E ela foi muito sincera com a gente. E foi uma coisa que eu queria muito, era uma sinceridade, era uma coisa... Até o início da conversa dela foi isso, né? Olha, eu sou muito franco no que eu falo. Foi. Deus faz, o negócio é certo, certinho. Porque eu falo assim, por que o médico não é mais claro? Por que o médico não é mais direto? Sabe? Eu ficava assim, questionando muitas coisas, muitos detalhes de consultas, de exames, de tudo. E essa foi a primeira coisa que ela falou, Sim. né? Olha, eu sou muito sincera, né? Sou muito franco Muito franca no no que eu falo. E já foi soltando a bomba, né? Foi, direto. Já foi falando assim, olha, eu tô diante de um casal inférteis. Já falou direto. Direto assim, ela falou com nós assim, ó, tô de frente com um casal inférteis. E que a única coisa que pode fazer que vocês terem filho é uma inseminação in vitro, né? A mais cara. A FIV. Né? A FIV. Aí a gente olhou para ela e tal, e ela começou a nos explicar, né? E uma das coisas que ela falou, né, Cintia, que ela olhou para nós e falou assim, olha, eu poderia ganhar rios de dinheiro à custa de vocês. Uma das palavras dela. E eu gostei que aí ela olha para nós e fala assim, mas o Deus que eu sirvo não permite que eu faça isso com as pessoas. Isso aí já foi, né, nosso coração já foi esquentando, né, Cíntia? Mesmo com a palavra dela de falar que está em frente de casais inférteis. Eu me desarmei, né? Isso. Eu estava armada, eu me desarmei quando ela falou assim. Porque ela falava assim, aí ela falou com a gente assim, olha, então existem duas possibilidades. O tratamento ou o milagre de Deus. Vocês creem que Deus pode fazer um milagre em vocês? Eu acredito, sim, que você pode ser mãe. Aquilo eu já me caí toda ali, né? E a gente falou, acreditamos. E aí, a partir desse momento, a nossa fé começou a dar um up. Sim. Né? Começou a dar um up. E o legal é que ela começou a falar assim, que nos explicar, né? Falando assim, olha, só que vocês dois têm que começar a entender o que é o sim de Deus e o que é o não de Deus na vida de vocês. E isso começou a nos mexer muito. Ela falou assim, olha, esse tratamento não é barato. Então nem sei se vocês vão ter condição de fazer esse tratamento. Mas o sim de Deus é se vocês conseguirem o financeiro para fazer, é um sim de Deus. Se vocês não conseguirem, é um não de Deus. E foi nos passando, né, os detalhes. E por fim, no final, ela, igual a Cintia falou, que ela olhou para nós e falou assim, mas tem uma outra forma de vocês engravidarem. Né? A Cintia mais do que depressa, qual? Aí ela levantou, né, e olhou para nós e falou assim, o milagre de Deus na vida de vocês. E colocou a mão na barriga da Cintia e começou a profetizar, né? Começou a profetizar uma criança, começou a repreender, né, todo mal, né? Ela até usou, olha, eu repreendo todo espírito de morte. E começou a chamar minha atenção. Né? Começou a chamar minha atenção, falando comigo assim, olha, você é o pai, né? Perante Deus, você é o sacerdote na vida
da Cíntia, você é o sacerdote do seu lar. Então, perante Deus, você tem autoridade de chegar e orar, colocar a mão na barriga da sua esposa e declarar uma criança. E foi muito bacana esse processo. E ela falou assim, você precisa de repreender esse espírito de morte do seu ventre, né? E os três desabou a chorar no consultório. A minha sensação de que eu não estava no consultório médico, que eu estava num outro lugar. E ela falou assim, olha, peraí, não vai embora ainda não. Ela é uma médica muito profissional. Muito profissional. Muito capacitada. Então, para ela ter essa liberdade de falar com a gente, né, ela tem um conhecimento de medicina muito grande, mas essa liberdade que ela teve de falar com a gente é porque a gente deu essa liberdade. Ela, em momento nenhum, foi entrona, né, Cíntia? Ela, em momento nenhum, foi sem educação, né? Porque muita gente tem que estar olhando isso aí e muita gente fala assim, mas é uma médica, não pode fazer isso. Falta né? de profissionalismo. Falta de profissionalismo. Não. Ela deu todo um parecer médico e a gente deu uma liberdade para ela poder entrar nesse assunto. Por isso que ela entrou. Assim, muito boa profissional, ética, muita ética. Ela explicou detalhes que outros médicos não explicaram pra gente dentro da medicina. Realmente fez uma leitura pra gente humanizada, mas de uma forma que a gente entendesse realmente o nosso problema. É que os hospitais estão querendo fazer hoje, né? Humanizar mais. Foi muito bacana. E aí, pra finalizar, ela falou assim, espera que vocês não vão sair ainda não. Ela foi lá na gaveta dela, pegou um papelzinho, me entregou e falou assim, olha, esse aqui é o seu pré-natal, você vai voltar aqui pra fazer o pré-natal comigo. Eu falei assim, com certeza, amém. E aí ela falou assim, aí o Robson segurou a porta e falou assim, peraí, deixa eu me recompor. Ela falou assim, vocês vão embora e eu fico aqui com essa cara de chuva. Não esqueço disso nunca. Então, assim, Deus usou tanto ela, né, que até ela mesmo ficou, como é que fala? Surpreendido. Né, pela bênção de Deus. Por aquele momento ali, foi muito gostoso. Muito gostoso, foi muito de Deus mesmo, né? E fechamos, saímos, né? Agradecemos muito ela e tal. Saímos do consultório. A gente não sabia se a gente ria, se a gente chorava, o que a gente fazia, né? Aí eu virei pro Robson e falei assim, então tá bom, nós estamos aceitando a bênção, hein? Nós vamos engravidar então? Então vamos passar na loja de material de construção e vamos pintar aquele quarto que tá lá. Aquele quarto precisa ser modificado. Que era o quarto da bagunça antes, o quarto que ficava guardado as coisas lá que a gente doou e tudo. Mas ele ainda continuava sendo o quarto da bagunça, cheio de coisas e tudo. Então vamos pintar, vamos começar a ajeitar as coisas, porque o filho vai vir, então a gente já tem que ajeitar as coisas. Tomamos posse. A fé voltou assim, né? E realmente, a partir desse dia, igual o Robson falou, a gente tomou posse e a gente não descansou. Que muitas das pessoas viram pra gente e falaram assim, vocês engravidaram depois que vocês relaxaram, né? Falava muito isso. Vocês têm que relaxar, gente, esquecer esse negócio de ter filho. Gente, quem tá querendo ser pai e mãe, não vai ficar sem pensar nisso, não vai relaxar. E outra coisa também. Não vai. Os espermatozoides não eram bons. Os seus não eram bons, eu não tinha óvulo. O relaxar ia fazer com que o espermatozoide ficasse bom? Né? Então, assim... Enfim, a partir desse momento a gente realmente se firmou, sabe? E se posicionou perante a Deus e falou, olha, nós estamos aqui. A gente está pronto para receber essa bênção e a gente acredita que o Senhor vai fazer esse milagre e a gente vai fazer agora a nossa parte material. Bora! Nós fomos lá e pintamos o nosso quarto. O nosso quarto não, o quarto da Emanuela, né? Que a gente já sabia que a gente ia ter a Emanuela. Então, a gente foi lá e pintou o nosso quarto. Então, aí nessa história toda, a gente não sabia se a gente ia conseguir o tratamento financeiro lá, né? Que ficava mais ou menos uns 25 mil por aí, né?
Não lembro do valor não, mas é alto. É bem alto, né, o tratamento pela FIV. Ou se ia ser de forma natural, a gente não sabia o que Deus tinha para nós. E aí, e esse negócio da FIV sempre mexia muito comigo, se eu ia realmente fazer, se era coisa de Deus, né, fazer os tratamentos pela medicina e tal. E foi assim, tá, mas se Deus mandou os médicos, os estudos, então que possa vir assim também. E aí nós fomos recebendo uma indicação que a gente poderia conseguir o tratamento pelo Estado, né, de graça. Então eu fui correr atrás, vamos lá. Cheguei lá, um advogado muito abençoado. Acho que promotor. Acho que era até promotor. Muito abençoado. Ele me jogou um balde de água fria em nós, né? Tipo assim, é impossível, praticamente impossível. Olha a lista, foi lá, puxou a lista de 1000, não sei, cacetada, casais lá, que tava na lista, esperando para poder conseguir o tratamento de graça. Eu saí de lá assim, arrasada. Chorei. Mas eu falei assim, Deus falou comigo que eu vou ser mãe, então eu vou ser mãe. Eu não vou tomar essas palavras desse advogado na minha vida, no meu coração. Não vai fazer parte de mim, essas palavras. Não vai. E continuamos, né? Isso foi mês de maio, junho. Aí passou julho. Quando a gente saiu de lá, né? No mesmo dia a gente conversou. Aí foi onde que não. Deus vai nos dar essa criança e vai ser de forma natural. Sim, porque tanto que a minha mãe chegou a perguntar assim, de como é que você vai fazer com o tratamento e tal, porque como vocês vão ter que pagar o tratamento e tal. A minha irmã perguntou a mim, vocês vão vender o carro para poder fazer o tratamento? E eu respondi, na minha firmeza, que não vou precisar de vender o carro, não vou precisar de pegar dinheiro emprestado, porque eu não vou pagar. Deus vai mandar esse neném de forma natural. Deus vai cumprir o milagre dele na minha vida. E eu não vou fazer tratamento mais. E hora nenhuma, gente, desde a consulta com a médica, hora nenhuma nos deu, né? Momentos de dúvida. Não deu. Foram momentos de certezas. De fé, mesmo. Hoje eu vejo que esse promotor foi bem rude com a gente, assim, bem diretão com a gente, assim, de uma forma bem fria. Foi Deus. Outro anjo. Foi outro anjo, porque se ele falasse assim, não, é só você trazer o papel assim assado, os exames não sei o que, tererê, tererê. Aí ia começar mais uma luta, né? Ia demorar, não sei o que. Deus já foi lá, ó, cortou. Não, minha filha, você não vai ser pai e mãe através de tratamento, não. É eu que vou gerar essa criança para vocês. Eu entendo assim. Deus falou exatamente assim comigo. Eu entendi isso. Então eu falei, então tá bom, não vai ser tratamento, o senhor vai mandar. E vamos trabalhar, quarto, casa, tá tudo arrumadinho, o que a gente precisa fazer e tal. E quando foi no dia 1º de agosto, eu contei pro Robson que eu tava grávida. Olá, meu nome é Robson, o nome dela é Cíntia. E hoje a gente tem uma história muito bacana para estar contando. Tem uma pessoa que está aqui. Mentira! É sério? É sério? É verdade. Sacanagem. Você tá vendo? Aqui, olha. Olha quem tá aqui. Deixa eu ver se tá pra aparecer. Ah, não, gente.
caixinha. Você tá falando mentira pra mim. Da consulta até ela engravidar foram 3 meses. Né? 3 meses. E aí a gente voltou na médica. Sim. Voltei nela e quando entramos no consultório, ela já tinha lido lá na marcação de consulta, que era pré-natal. A gente já entrou, ela já estava sorrindo já. Então, e aí ela falou, nossa, nosso Deus é maravilhoso e tal. E aí, a partir desse dia, todas as nossas consultas eram devocional, né? Era uma benção. Era uma benção, ela sempre instruindo a gente, tanto ali pela medicina, quanto na fé, nos orientando, né? E, inclusive, a gente está realmente, né, testemunhando aqui, porque ela sempre falava comigo assim, Cíntia, vai ter dia que você vai pensar assim, que normal, isso acontece com todo mundo, né? Pra que ficar falando sobre, né, esse milagre e tal? E para que isso não deixasse acontecer isso comigo. E realmente depois vinha isso. Não, olha quantas mulheres já passou por isso, porque eu escutava muitas histórias, eu via vídeos de mulheres que não podiam engravidar, de mulheres que realmente não engravidaram, né? Então eu pensava assim, isso é comum. Tinha dia que eu pensava assim, isso é comum. Só que muitos dos testemunhos que eu escutei e vi me ajudaram a me manter de pé. Sim. Né? Então, que a nossa história possa mover outros casais, possa mover outras pessoas com relação à fé, ao acreditar em Deus, a estar conectado com Deus, né? E foi assim as nossas consultas, ela sempre nos orientando, né? E a gente sempre orando por ela, agradecendo a Deus pela presença dela na nossa vida. E esse vídeo, gente, é pra talvez você que é casal e que tá tentando ter filho, que já tá perdendo um pouco da fé, sabe? Ora a Deus, né? Pede a Deus para vocês entenderem o sim ou não dele. E para que realmente ele possa preparar vocês, porque Sim. às vezes está faltando algo. Porque cada palavrinha que a gente escutou, né, Cíntia, a gente são gratos a essas pessoas que brincaram, porque a gente sabe, hoje a gente entende que foi um trabalhar de Deus. Né? Foi um passo a passo que Deus nos deu para a gente crescer, amadurecer. Então, assim, esse vídeo, né, além de procurar ajudar vocês que estão aí passando pela mesma coisa, é também para engrandecer e falar que Deus é um Deus de milagre, Ele não mudou. Deus, Ele não muda. A gente que muda, né? A gente que muda. Deus, Ele não muda. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que fez Ana engravidar. É o mesmo Deus que fez Cíntia engravidar. Né? É este Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Igual nós falamos, né? Não é religião. A palavra do Senhor fala assim, se você com sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, né, e crer nele, e falar que Ele é o Deus da sua vida, você vai ser salvo e Deus vai operar os milagres dele em você. Então a gente tem que crer nisso. Né? Estão passando num mundo difícil, o mundo está muito difícil. Então fica essa mensagem de esperança. Você aí que está tentando, você vai conseguir. Coloca Deus na frente, busca Deus, acredita em Deus. Mas esse milagre vai acontecer na sua vida quando você estiver preparado, quando for o momento certo. Mas não perca sua fé. E durante essas, né, as consultas com a doutora Aparecida Elizabeth, a gente, graças a Deus, a gente teve uma gestação muito tranquila, né, saudável. E eu estava assim, muito tranquila, porque eu realmente descansei no Senhor, para que as coisas acontecessem da forma dele mesmo, né? E no parto, né, a gente teve uma surpresa, e que eu acho que é mais uma forma de Deus falar com a gente, olha, eu cuidei de vocês o tempo todo, cuidei da Emanuele, e
a gente sempre esteve em oração, né, durante a gravidez, sempre pedindo a Deus para guardar, né, a doutora sempre falava isso com a gente, a batalha ainda não acabou, né, então vamos nos manter com as nossas armas, né, que é a oração, vamos nos manter diante de Deus, porque até o final da gestação tem muita coisa ainda para acontecer, então a gente se manteve ali na luta com as nossas armas, né? Sempre orando, sempre pedindo proteção a Deus. E quando chegou no dia do parto, 11h30 da noite, a gente estava indo para o hospital, que a bolsa tinha começado a estourar, né? E a gente chegou lá, a médica que estava de plantão examinou e falou: olha, a gente vai ter que correr para fazer cesárea, porque a bolsa dela estourou, mas deu mecônio, né? Então a gente não pode esperar. E eu falei assim: olha, e minha médica, eu quero. E a gente, né, tentando comunicar com a doutora e tal. Ela falou assim: olha, se der tempo dela chegar aqui, ela faz seu parto, mas a gente tem que correr, não dá para esperar mais. E aí a gente foi, né, pra sala de parto e falei: Deus, tá na sua mão. Ai, gente, quando eu tô lá sentada recebendo anestesia, que eu olho pro lado e vejo a doutora chegando, né, me deu um alívio tão grande. Nossa, eu falei: seu Deus, como o Senhor é maravilhoso, cuida de tudo mesmo, todos os detalhes. E aí aconteceu o parto, muito rápido, muito rápido. E ela falou comigo assim: eu falei que eu não ia perder seu parto nunca, tá? Pensar, que honra, né, a minha, de ter ela lá. E aí chegou no final, né, a Manu já tava lá sendo cuidada e tudo, e ela chamou você, né, Rose, pra ver o meu útero. Pode contar. Ela foi lá, nos mostrou, né, assim, falou assim: olha, olha uma das provas que não podia engravidar, e mostrou o útero da Cintia, né, que não estava em perfeita condição, né, tava todo furadinho, todo furadinho, rasgado, né? Tudo rasgadinho. E eu lembro que isso ficou marcado, né? Ficou marcado. E realmente, pela situação, pelo que a gente viu, né? Ela até conversando, depois eu, né, a orelha sempre em pé, né? Que a gente fica atento, vendo ela conversando com outra médica, tiraram foto e mandaram, né, para os colegas verem, né, para ver qual que é a opinião. Mas realmente o estado do útero dela não era legal. E aí ela terminou, né, o parto e veio, conversou comigo e falou: olha, Cintia, o seu útero tá assim, assim, assado, e a gente vai esperar, porque se der hemorragia a gente vai ter que tirar ele, tá? Então, vamos esperar. E aí, isso foi 1h30 da manhã, né, a gente veio a Emanuele. Quando foi no mesmo dia, à noite, ela foi no nosso quarto e conversou com a gente, né, sobre o útero e tal, e olha, isso não é normal, né, todos os exames, os ultrassons estavam super normais, então não tinha por que a Emanuele estar sofrendo para dar o mecônio. Então, o mecônio, gente, o neném, quando está sofrendo dentro da barriga, o neném faz cocô dentro da barriga, e aí não pode, né, o neném não pode estar em contato com essas fezes ali, então tem que tirar rápido. Então não tinha por que a Manu estar sofrendo dentro da minha barriga, né, e por que meu útero estava todo rasgado, todo furadinho. Então ela realmente acredita que foi algo espiritual mesmo, algo que estava tentando ali, de toda forma possível, de não deixar a Emanuele chegar ao mundo, né? Chegar nos nossos braços. E mais uma vez Deus cuidando da gente. Se a gente solta a mão de Deus, como que fica, né? Então não parem de orar, não parem de buscar Deus. O objetivo, o foco, o sonho, Deus, ele tá com a gente, mas a gente tem que estar com ele também. E eu lembro que eu falei com ela assim, no outro dia ela foi me dar alta, eu perguntei ela assim: mas aqui, você costurou meu útero? Você costurou os buraquinhos? Eu falei: Cintia, era muito buraquinho.
Se costurasse, ele ia se desfazer. Eu tô rindo, gente, mas é a minha inocência, né? E aí que eu fiquei... Porque a minha ficha ainda não tinha caído. É muita coisa, é muito hormônio, é muita medicação, né? De anestesia e tudo. Então você fica meio voado, assim, meio coisa. Então só depois que foi passando, que eu fui chegar em casa e tal, que a ficha foi caindo. Eu falei, meu Deus, olha a situação, olha a minha situação, olha o quão grande o Senhor é, quanto poder o Senhor tem na nossa vida. E se a gente deixasse de orar, se a gente deixasse de buscar, seria mais um momento de luta, seria mais um momento de perda, de dor, né? Mas enfim, né? Nós passamos pela luta. A Manu tá aí já com 2 anos e meio. Cantando e falando. Cantando e falando, como diz a colega da Vânia, né? Que a gente ia ter uma menina que ia ser muito falante, né, que ia estar cantando, e canta, gente, o dia inteiro. Canta pra dormir, ela dorme cantando. Acorda cantando. Hoje, Acorda por exemplo, cantando. eu Foi, acordou cantando. tirei pra no gato, foi. Enfim, hoje é muita gratidão, então por isso a gente está aqui. Em nome de Jesus, em nome de Deus, está agradecendo por essa luta, por essa batalha que a gente passou, por essa guerra. E vencemos. E continuamos vencendo, continuamos nas nossas orações, né? Continuamos aí firmes, buscando, porque o que a gente tem de mais importante na nossa vida é Deus e a nossa fé. E a nossa fé. E é isso. Quando a gente passou por mais uma luta, que foi em 2020, ano passado, em março também. Em março também, tudo acontece em março na minha vida, na nossa vida. Né? Tive uma gravidez ectópica, né? Tive que tomar medicamento para interromper, porque é grave, não é uma gestação de risco, né? Então foi mais uma perda de um bebê. E é superação. E na expectativa de mais um milagre. E a gente está aí, na expectativa de mais um milagre. Porque se Deus quiser, Ele vai ser Deus. Se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. E com mais um luto, né? E com mais um luto que a gente está passando, né? O Robson veio perder o pai dele, né? Nessa pandemia, pelo Covid. E a gente não pode perder a fé em Deus, né? As perdas acontecem, as lutas acontecem, mas a gente tem que se manter de pé, porque Deus quer filhos fortes, Deus quer que a gente fale sobre Ele, fale dele. E sentir o amor de Deus é uma coisa maravilhosa. Sentir o amor de Deus, o cuidado de Deus sobre nós é muito bom, muito bom. Quando eu olho para Manu, eu sinto o amor de Deus por nós. Porque a gente quer que Deus seja fiel a nós, mas a gente tem que ser fiel a Deus. E o que é ser fiel a Deus, né? É ser humilde, pedir perdão, porque a gente erra, ninguém é perfeito, né? É estar em oração, conectado com Ele, né? E ser bom, ser grato, ajudar os outros. E é isso, viver em comunhão, é o nome dele, né? Gente, muito obrigado, tá? Pela paciência, por ter acompanhado esse vídeo até o final. E queríamos agradecer, né, nossos familiares que nos aguentou, né? Nos aguentou durante esse E orou tempo. também, né? Orou muito. Nossos pais aí. Né? Minha avózinha, minha avó sempre falava com a gente, né? Que estava orando. Enfim, nossos amigos, obrigado. A médica por permitir que a gente falasse o nome dela, né? Que a gente entrou em contato, mandei uma mensagem para ela e ela aceitou da gente citar o nome dela. Os amigos próximos que sempre falavam, eu acredito que vocês vão ser pais, né? Sempre acreditando no milagre, sempre dando essa força também.
né? As nossas mães que sempre guerreiras nas orações. Sim. A gente sempre escuta, né, que oração de mãe é forte. Tem amigos também no trabalho que acreditava, né? Tem até o George, né? Eu lembro uma vez que eu sentei para conversar com o George, eu gostei das palavras, eu acho que ele nem deve lembrar, mas eu gostei do que ele falou comigo, assim, ele acreditando que essa bênção ia acontecer na nossa vida. Então, assim, somos gratos a todos vocês, tá ok? Até mesmo as pessoas que falavam as coisas que a gente sabe que não era por mal, né? E a gente ama muito essas pessoas. Enfim. Obrigado, pessoal. Obrigada. E para a gente finalizar, né, a gente gostaria de fazer uma oração a todos os casais, né, que estão nessa batalha, nessa luta, que vocês não percam a fé, tá? Tá cansado? Ore. Tá motivado? Ore. Tá tentando? Ore, né? Quer chorar? Chore em silêncio com Deus, né? E busquem o melhorar, tá? Busquem o lapidar. Se coloquem, se entreguem a Deus. Deus escuta, tá? E quando a gente permite que Deus trabalhe, né, faça o trabalho dele na nossa vida, quando a gente permite ele entrar em nós e virar a gente de cabeça para baixo do avesso para as coisas melhorarem, acontecer, vai se tornando mais fácil. Então, se permita a Deus, deixa Deus trabalhar, tá? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo em nossas vidas, te agradecemos pela luta e pela batalha, pelas vitórias. Te agradecemos, Senhor, por nos lapidar, por nos preparar. Te agradecemos por tudo, Senhor. E hoje, em especial, nesse momento, a gente coloca em Tuas mãos todos aqueles casais que estão passando pelo mesmo processo, Senhor, ou até lutas maiores que a nossa. Que o Senhor possa vir, Senhor, ao Teu encontro, ao encontro desses casais, Senhor. Que o Senhor possa fazer a Tua obra, o Teu milagre mais uma vez, Senhor. Nós acreditamos na Tua palavra, nós acreditamos no Teu milagre. Nós acreditamos que tudo é possível debaixo da Tua graça, Senhor. Que o Senhor possa lapidar, possa preparar cada casal, Senhor, que está na luta, que está na expectativa, esperando, Senhor. Que o Senhor possa vir trabalhar, meu Pai, no coração, no íntimo desse casal, na casa desse casal, Senhor. Só o Senhor sabe das lutas, Jesus. Só o Senhor sabe como é doído. Só o Senhor sabe, Senhor, como é horrível, meu Deus. Só o Senhor sabe. Que o Senhor possa vir enxugar as lágrimas desses casais. Que o Senhor possa vir acalentar, meu Pai. Fale com eles, Senhor, que se for para eles serem pais, eles vão ser. Que a família, que o Senhor sempre fala, meu Deus, que a família são obras do Senhor. E essas realizações, Senhor, de família, que está no nosso íntimo, meu Pai, esses desejos, Senhor, não são à toa, meu Pai, porque a gente quer sim fazer a Tua obra, a obra da família, meu Deus. Que o Senhor possa concretizar esses projetos, meu Deus. Entregamos em Tuas mãos todos os casais, Senhor, que estão passando por este momento. Entrego em Tuas mãos, Senhor. Obrigada e obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu nome.